Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje aqui comigo temos como nosso convidado Franklin Ribeiro. Olá Franklin, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e para estar aqui no Alma Lusa Podcast. Obrigado eu, Sofia, e a todos os que estão a ouvir. É um prazer. Muito obrigada. Para quem não o conhece, quem é o Franklin? Há quanto tempo é que está na Alemanha e o que o trouxe para terras germânicas? Muito bem, vamos tentar manter curtinho. O meu nome é Franklin, sou natural do Porto e fiz os meus estudos na área da investigação em oncologia e foi uma oportunidade profissional que acabou por me trazer para a Alemanha faz agora 4 anos. 4 anos, ainda está, podemos dizer, um bocadinho fresquinho aqui por terras germânicas. Depende, como 2 desses anos foram na altura da pandemia, o tempo tornou-se muito relativo e 4 anos acaba por parecer já um período bastante longo. Bastante longo. Acha que de facto aqui a pandemia veio interferir muito na integração na Alemanha? No nosso caso, o principal impacto que notamos foi que nós, na altura em que nos predispusemos a vir para a Alemanha, estávamos nos Estados Unidos. E uma das mais-valias de vir para a Alemanha era que iríamos estar um bocadinho mais perto da família e seria um bocadinho mais prático visitar com maior frequência. No momento em que nos mudámos para a Alemanha, passado 6 meses, começaram as restrições e acabámos por não poder usufruir dessa mais-valia de estar um bocadinho mais perto da família, porque durante 1 ano e meio todos os voos foram cancelados e, portanto, a integração foi mais forçada do que outra coisa, mas agora já estamos mais ambientados. Sim. Foi um grande desafio, sem dúvida. Em que cidade da Alemanha que está a viver, Franklin? Eu gostava de dizer Munique, mas não é verdade. É 1 hora de Munique. Nós estamos em Penzberg, a sul de Munique. Muito bem, muito bem. E então, quais é que são as suas maiores paixões? A nível pessoal, vou começar por aí. A nível pessoal, sem dúvida, os 2 pecarruchos o que tenho aqui em casa são, de longe, quem me tira mais a paciência, mas quem me dá mais alegrias. Tem 5 e 7 e são uns amores. E gosto imenso também de desporto e particularmente pratiquei durante algum tempo futebol, durante algum tempo ténis. Neste momento, derivado da pandemia e da preguiça, um bocadinho menos, mas sou fã de desporto. E uma curiosidade, também sou fã de jogos de computador, ou seja, algumas coisas online. Franklin, portanto, veio logo com a sua família para a Alemanha. Vieram logo. Saímos de Portugal há 6 anos para os Estados Unidos por uma oportunidade profissional e dos Estados Unidos viajámos imediatamente para aqui e foi um desafio logístico, ou esses períodos de mudança acabam por ser sempre um bocadinho desafio logístico, porque normalmente a ideia é eu vir um bocadinho mais cedo e foi assim que fizemos. Eu saí, ficou a esposa com os filhos no sítio de onde viemos. Eu normalmente venho para um alojamento temporário. Durante algumas semanas tento encontrar um alojamento mais definitivo e a família junta-se a mim passado umas semanas, quando esse alojamento mais definitivo já estiver mais ou menos definido, para tentar reduzir o impacto neles. Na vida das crianças, estamos a falar de que idades, mais ou menos? 5 e 7, mas quando nos mudámos para os Estados Unidos, só ainda tínhamos a Mariana com 1 ano, portanto mudámos com 1 ano, e quando nos mudámos dos Estados Unidos para a Alemanha, tínhamos o Fernando também com 1 ano, a Mariana com 3, e portanto agora estamos com 5 e 7. Exato, já estamos a começar a entrar aqui nas idades da escola, não é? O que aumenta ainda mais o desafio e de facto as coisas acabam se calhar por mudar um bocadinho quando pensamos em voltar a mudar de país, não é? Porque aqui as questões logísticas acabam por ser
outras, não é? Por causa da escola. Eu tenho a dizer que há muito. Há pessoas que continuam a perguntar-me como é que tu conseguiste com a esposa e com filhos pequenos andar a mudar para trás e para a frente, mas depois do investimento, depois da decisão inicial e de termos a noção de que é uma coisa que vai acontecer, acaba por ser um período que as pessoas investem um bocadinho mais de tempo e paciência, mas consegue-se. E uma curiosidade, todos os medos e as preocupações de é uma criança tão pequenina, será que se vai adaptar à nova língua ou ao novo sítio? Os 2 miúdos foram os que se adaptaram melhor. Já falam 3 línguas. Quando se mudaram, ao fim de muito poucas semanas, vinham com uma língua, já estavam a falar connosco numa língua e com o infantário noutra língua, e neste momento eu acho que é uma mais-valia muito grande. Podem ter sofrido umas semanas por estarem em sítios diferentes, mas para eles foi uma aventura. Ou seja, é uma experiência positiva, e eu estou a perguntar isto... Exatamente, eu estou a perguntar isto porque de facto há este medo por parte de alguns pais, não é? de emigrarem, tomarem este tipo de decisões, mais por causa dos filhos, pelo impacto que pode ter nos filhos, e de facto pode ser até um impacto positivo. Eu espero que daqui a uns anos eles percebam a mais-valia de saberem falar inglês, alemão e português. Quando chegarem ao mercado de trabalho, eu espero que isso na altura seja uma mais-valia para eles. Franklin, em termos de comparação, a Alemanha foi de facto aqui a melhor opção, ou seria melhor ter ficado nos Estados Unidos? Para mim, eu acho que tenho progredido. Se calhar a pergunta para a minha esposa vai dar uma resposta diferente, mas para mim a progressão tem sido extremamente positiva. Eu por opção, já tinha, durante a minha carreira profissional, desenvolvi estudos em Itália e fiquei quase um ano em Itália. Depois de Itália, estive 2 anos ou quase 2 anos na Noruega. Quando surgiu a oportunidade, dentro da empresa em que trabalho, de ir para os Estados Unidos, foi uma decisão extremamente difícil, porque nessa altura já tinha a esposa e a Mariana acabadinha de nascer, e foi uma decisão mais baseada no gostava de experimentar, gostava de, profissionalmente era uma oportunidade muito boa, vamos fazer vamos nos desafiar a passar alguns anos fora, e decidimos que aceitar, sendo sempre uma posição, ou sendo sempre uma decisão temporária, no sentido que íamos por 3 anos com o visa aprovado para 3 anos. Quando gostámos muito dos Estados Unidos, muito diferente a sociedade, mas continuamos a conseguir usufruir das comodidades que estávamos habituados em relação a Portugal, mas com algumas diferenças em relação, estando lá, especificamente no sítio em que estávamos nos Estados Unidos. Quando estava a chegar os 3 anos, o peso de estar tão longe da família começava a ser um bocadinho mais difícil, ainda por cima tendo o segundo miúdo, o pequerrucho acabado de nascer, e só para viajar do sítio em que estávamos para Portugal eram quase 2 dias entre viagens e mudanças de aeroportos, e depois o jet lag de 7 horas de diferença. Era um desgaste muito grande. Era um desgaste bastante grande, e tínhamos já a perspectiva de voltar, mas não para Portugal. E felizmente a empresa tem muitas filiais, as 2 principais, Basileia ou nesta zona da Alemanha até tínhamos 2 opções, e calhou de estar disponível uma posição muito adaptada à minha experiência prévia. E apesar de ter mudado bastante aquilo que estava a fazer, aceitámos vir para a Alemanha sem conhecer a Alemanha. A Alemanha para nós foi a decisão de é uma boa porta de entrada para a Europa novamente, e para estar um bocadinho mais perto. Quando chegámos à Alemanha, tivemos a boa fortuna de nos aperceber que a sociedade é realmente muito bem estruturada, fomos muito bem recebidos. Ao fim de muito pouco tempo já tínhamos as crianças integradas, um bom infantário, um sítio calminho onde estamos a morar, que por coincidência, sendo um bocadinho a sul de Munique, temos as mais-valias de poder viajar para Munique para, quando quisermos ir a um museu ou usufruir
das mais-valias de uma grande cidade, mas nós estamos neste momento a morar numa pequena terriola no campo, que é uma paz de alma. Os meninos podem andar na rua à vontade e vão a pé para a escola, e para nós Estão despreocupados, não é? estamos despreocupados, e é uma qualidade de vida muito agradável para o que estávamos a contar. Nós viemos do Rebuliço do Porto, e eu adoro o Porto, mas era um bocadinho mais confuso Mais a nível de agitado. trânsito e a nível de vivência do dia-a-dia. Mais agitado um bocadinho. O que é que sentiu ao deixar Portugal? Quando deixou Portugal pela primeira vez? Foi um misto de emoções. Eu já deixei Portugal muitas vezes, sempre com o intuito de aprender ou mudar investigar o que é que acontece lá fora. E passei por Itália, adorei a Itália, passei pela Noruega, adorei a Noruega. Os Estados Unidos trouxe deu para viver aquilo que eu experienciava nos vídeos ou nos filmes americanos de cowboys. Eu estive nos Estados Unidos, estive no Arizona, mesmo no deserto, mas era um deserto espetacularmente vivo. Não é um deserto seco é extremamente bonito. Deu para apreciar muito bem. De todas as vezes que saí de Portugal, foi sempre para conhecer qualquer coisa nova e para perceber as diferenças. Continuo a achar Portugal um país lindíssimo, onde é espetacular viver. Se eu tivesse a oportunidade profissional de continuar com o mesmo tipo de apoios, benefícios e progressão de carreira em Portugal, eu gostaria muito de continuar a trabalhar a partir de Portugal. O que me traz neste momento, ou o que me mantém na Alemanha, é claramente a boa qualidade de vida, mas acima de tudo a progressão e os benefícios profissionais que são incomparáveis. Exato, acredito mesmo que sim. E também realmente para quem tem família, não é? Também acredito que seja importante também ter uma companheira que acompanhe nessas decisões, não é? Sem dúvida, é preciso, isto é da minha experiência pessoal, para quem estiver a tentar tomar estas decisões, tem que ser uma decisão a dois, ou porque efetivamente causa bastante impacto na pessoa que acompanha, especialmente se, como no nosso caso, a mudança tiver sido mais derivada de uma oportunidade pessoal, profissional para mim, e ela acompanhou-me. E eu tenho a felicidade de ter uma esposa que, não sendo aventureira, compreende a necessidade compreendeu muito bem que seria uma oportunidade que eu gostava muito de, pelo menos, perceber até onde é que poderia ir, e tem-me acompanhado, ou temos-nos acompanhado um ao outro nesta viagem, que já nos trouxe por vários países neste momento. Na cabeça dela, muito transparentemente, ela gostaria de já estar em Portugal novamente, não porque não goste de onde está, mas porque tinha mais expectativa de ser uma coisa mais temporária do que acabou por ser. Mas neste momento já vamos no 6º ano fora, sem perspectivas de voltar, pelo menos para já. Vão deixando ver o que é que a vida nos vai trazendo, não é? Vai sendo sempre assim, um bocadinho por aí. O que é que fazes em termos profissionais? Eu licenciei-me em Biologia e dediquei-me desde muito cedo à área da investigação, em particular da genética na área oncológica. Sempre foi um tema que me apelou imenso. Eu já, quando estava no curso, na altura, não quis ir para a medicina porque não estava interessado em exercer medicina. O que eu estava interessado era exercer investigação na área da medicina e da oncologia. Tive a sorte de ter uma oportunidade em Itália de ir estudar no Instituto de Oncologia em Itália, que me deu... A vida é feita de oportunidades, coincidências e de muito trabalho. Fui para a Itália por coincidência, mas a experiência em Itália fez com que, quando eu chegasse a Portugal, acabadinho de sair do curso e sem grandes contactos em Portugal, porque tinha passado o último ano em Itália, tive a boa fortuna de me esbarrar e foi literalmente esbarrar-me com o meu mentor do doutoramento, que estava a abrir um laboratório no Instituto de Oncologia do Porto, e quando eu cheguei
com o currículo na mão, sem saber quem ele era, apercebi-me que aquele ano que eu tinha feito em Itália tinha sido num tipo de análises que era muito necessária na equipa dele e que ele estava a tentar implementar. E, portanto, muito rapidamente chegámos a um consenso e eu fiz o doutoramento na área da oncologia no Instituto de Oncologia do Porto, que me abriu muitas portas e foi parte desse doutoramento que eu fui fazer à Noruega, de onde o meu orientador tinha viajado para Portugal. Ele é português, está muito bem no Instituto, continua no Instituto de Oncologia, e foi assim, por uma coincidência associada à experiência prévia, que acabei por fazer alguns anos no IPO do Porto. Nessa altura fui contactado por uma empresa do mesmo ramo, uma empresa que trabalha em produtos de diagnóstico, mas também produtos terapêuticos, e aceitei o desafio de ir para a área empresarial, utilizar os conhecimentos que tinha feito. E tenho continuado na mesma empresa, apesar de ter em várias filiais da mesma empresa e em várias posições diferentes. Neste momento estou a liderar uma equipa de 7 investigadores que estão a contribuir para o conhecimento de potenciais novos tratamentos ou novas moléculas terapêuticas. Só para exemplificar, a empresa onde trabalho é uma das principais farmacêuticas a nível mundial, a nível de novas terapias para a área oncológica, e têm sempre muitas moléculas em experimentação, e a minha equipa contribui para perceber se uma molécula que em teoria deveria fazer determinada função junto de um tumor, nós vamos em ensaios clínicos com um número muito reduzido de pacientes, vamos tentar perceber se a resposta que estamos a ter naqueles pacientes é a esperada, ou tentar caracterizar como é que a molécula está a atuar para perceber se vale a pena continuar a investir na molécula ou se o projeto vai ter que ser cancelado e outras moléculas com melhor funcionamento ou com melhor resposta poderão progredir. E, portanto, eu acabei por estar a utilizar os conhecimentos de investigação e numa área mais aplicada. Continuo na área da oncologia, continuo na área da investigação, mas neste momento mais a tentar perceber como é que vamos garantir as drogas do futuro. O que é que o mais apaixona na sua profissão? Tenho de perguntar isto. Felizmente, estou numa área que gosto, numa empresa que gosto, e a fazer um conjunto de atividades que são extremamente desafiantes e, portanto, extremamente apelativas para mim. Continuo a fazer investigação na área oncológica, que foi aquilo com que eu, desde o início, ainda antes de escolher o curso, já queria fazer. Dentro de uma empresa que tem muitos recursos e que tem uma estratégia e uma estrutura muito bem preparada para garantir o sucesso de muitas destas iniciativas, e estou num processo, ou numa fase do processo extremamente interessante, que é, temos várias moléculas, cada uma delas com maneiras de funcionar diferentes, e a minha equipa está a tentar, ou contribui para tentar perceber exatamente como é que elas estão a interagir com os doentes, e estamos a conseguir, com este contributo, tentar acelerar ou escolher as que potencialmente irão ter maior futuro terapêutico. E com isto, temos mesmo, sabendo que ainda poderão demorar alguns anos até chegarem da fase em que estão agora até uma fase de comercialização, não deixa de ser uma sensação extremamente boa saber que estamos a contribuir para os futuros tratamentos na área oncológica, que espero que vão ajudar muitas pessoas daqui a uns anos. Acredito que seja mesmo muito gratificante. Na sua opinião, o que é que diferencia os profissionais portugueses dos demais? Eu posso lhe dar a minha perspectiva mais orientada para os profissionais que conheço na área empresarial que conheço. Uma mais-valia que eu vejo
muito destacada é, talvez derivada da cultura portuguesa em si, é a flexibilidade ou as boas opções de lidar com os imprevistos. Enquanto eu estava em Portugal, notei e nota-se muito que por não termos determinadas infraestruturas ou por não termos determinadas estruturas bem estabelecidas, acabamos por ir resolvendo ou ir arranjando maneira de conseguir atingir resultados sendo... Se calhar um bocadinho aquela coisa de quem não tem cão caça com gato, não é? O português é mesmo assim. Ok, vocês têm que fazer investigação, mas não vos vamos dar dinheiro. Portanto, arranjem maneira de chegar ao resultado com menos recursos. E o português vai e submete umas candidaturas aqui ou acolhi, arranja uma maneira de conseguir os reagentes ou de conseguir fazer as coisas com a ajuda deste ou daquele e no fim apresenta os resultados. Num país um bocadinho mais com algumas outras capacidades financeiras e de estrutura, se calhar haveria uma equipa, haveria dinheiro, haveria já coisas pré-instaladas e a pessoa apenas teria que garantir que as coisas corriam como estava planeado. Uma mais-valia muito grande que eu vejo é que os portugueses conseguem trabalhar à volta do que está planeado. Uma menos-valia que eu vejo é que eles são um bocadinho preguiçosos no planeamento e, portanto, abusam um bocadinho em vez de planear, vamos desenrascar e ver se conseguimos chegar lá. Gostam de correr o risco, não é? De estar ali, se calhar, a criatividade, não sei, de estar ali sempre. Eu acho que havia maneiras de nos ajudarmos um bocadinho mais, investindo um bocadinho mais tempo no planeamento. Os alemães são extremamente rígidos nesse aspecto, eles adoram ter tudo extremamente planeado, mas também qualquer coisa que fuja um bocadinho ao planeado, estressam muito mais e acabam por não saber ou ter um bocadinho menos de opções sobre como resolver. E nesse aspecto complementamos-nos bem. A equipa de trabalho onde eu tem algumas, é muito internacional, tem pessoas de várias nacionalidades, mas acabamos por nos complementar todos nesse aspecto. Pensa que a Alemanha é de facto um país de oportunidades, como muitas pessoas dizem? Eu fui muito bem recebido. Mesmo na empresa em que estou, quase todas as posições acabam por ser preenchidas por colegas internacionais. Portanto, efetivamente, há muitas posições a abrir, há muito interesse em trazer pessoas de outros países, pelo menos na área em que eu estou a trabalhar, há muito interesse em trazer pessoas de outros países para a empresa, muito bem recebidos. A diversidade cultural e de experiências é muito bem vista. E eu não tenho nada a dizer em relação, não me sinto limitado, uma coisa também muito importante, quando cheguei, não sabia, quando cheguei à mesma empresa, mas à filial alemã, não tinha a noção se iria ser muito rígido, muito estruturado, muito hierárquico. Felizmente, na equipa de trabalho em que eu estou, não há tanto essa hierarquia, tem sido uma relação extremamente aberta desde as pessoas que estão a fazer as tarefas mais simples no laboratório até às chefias que estão a liderar os projetos, todos têm uma interação extremamente aberta e isso tem permitido também que eu tenha evoluído muito rapidamente dentro daqui da Alemanha. Portanto, as oportunidades que eu tive nestes 4 anos foram, e a progressão acabou por ser muito mais rápida do que o período todo que passei em Portugal e mesmo os 2 anos nos Estados Unidos. Por isso, para mim, foi muito bom. Exatamente, ia dizer isso. Portanto, o balanço é mesmo positivo. Sem dúvida. Não quer dizer que não tenhamos os mesmos desafios e as mesmas reestruturações e as mesmas decisões ou que nós possamos não gostar, porque trabalhando numa empresa com muitos projetos e com muita pressão para chegar a resultados, há sempre projetos que vão ter que ser
cancelados e outros que vão ter que ser, vão ter que receber prioridade em relação a outros. E podemos não concordar, mas isso é parte da cultura da empresa. Eles gostam que nós não concordemos, desde que no fim se chega a um alinhamento do que é que em que é que vale a pena investir, e às vezes as decisões, às vezes projetos fecham, determinadas pessoas têm que ir fazer outras atividades, mas outra coisa engraçada é que a lei alemã é bastante defensora dos direitos dos trabalhadores e, portanto, a empresa cresceu à volta dessa lei e, neste momento, quando há qualquer coisa que faça com que um trabalhador não possa continuar na sua função, continua a ser membro da empresa e vão tentar arranjar maneira de arranjar outra função onde ele se adapte, durante um período até 2 anos. Mais do que isso, se não se conseguir, então aí começa-se a falar noutras alternativas, mas é muito... Há esse apoio, não é? Exatamente. Há muito apoio. Na sua opinião, o que é que diferencia mais a Alemanha de Portugal, em termos laborais? Em termos profissionais, o básico. A nível contratual e a nível de benefícios, não sei se é igual em todas as vertentes de trabalho, mas os benefícios e a nível de salário, mesmo dentro da mesma empresa, são muito distantes na Alemanha daquilo que é o salário na mesma empresa. As funções também são diferentes, mas sem dúvida que a nível de benefícios a Alemanha está muito acima. Também é um país bastante mais rico, mas tem que ser dito. E uma coisa pessoalmente que me afetou, que tem sido efetivamente a proteção laboral. Temos um sindicato de trabalhadores, eu acho que é assim que se chama, o Sindicato dos Trabalhadores. Sim. É muitíssimo ativo e temos muita informação sobre o que é que podemos fazer diferente, quais são os nossos direitos, quais são as iniciativas que eles recomendam que os trabalhadores apoiem, mesmo dentro da empresa, para estarmos com algumas condições, para termos algumas melhorias nas condições, se bem que a nível profissional e a nível do site da empresa aqui, é tudo muito bem conseguido, dá gosto de vir trabalhar aqui, felizmente. Mesmo estando a trabalhar a partir de casa há alguns anos, continuamos a ser bem tratados e, portanto, benefícios do salário mais elevado, sem dúvida. Um bom seguro de saúde, um apoio à família muito, muito bom, no sentido que, se fosse necessário, podíamos reduzir a carga horária para, como felizmente tenho a esposa que dá o apoio, também damos o apoio conjunto às crianças, mas vejo muitos colegas com horários reduzidos e à 1 da tarde, 2 da tarde já estão em casa. Perfeitamente, né? Portanto, podemos dizer que de facto o que diferencia mais a Alemanha de Portugal são de facto melhores qualidades, uma melhor qualidade em termos laboral, que permite também, acima de tudo, dar aqui uma melhor assistência à família também, não é? O apoio à família em si é uma coisa que me surpreende imenso. Quando chegámos à Alemanha, fomos perguntar que infantários é que havia e até que horas estavam abertos, naquela perspectiva de vamos trabalhar até às 6, 7 da tarde, como fazíamos em Portugal. E eles disseram, não, os infantários fecham todos às 4, mas se você trabalha depois das 4... Mas olhavam assim com um ar muito admirado. Efetivamente, o horário é uma coisa muito alemã, mas não sei se espalhada pela Alemanha toda, mas eu tenho notado muito isso. Os alemães chegam às 8, saem às 3h30, 4, com o trabalho feito. Vão olhar de lado para as pessoas que tentem ficar mais do que isso no escritório, porque se não conseguiram fazer o vosso trabalho até às 4 é porque não estão a fazer alguma coisa bem ou têm que fazer, têm que mudar alguma maneira na vossa eficiência. Praticamente não fazem pausas, fazem meia horinha para almoço. Efetivamente, trabalho é trabalho. Eles chegam, é para trabalhar, as reuniões são todas à horinha
acabam à horinha Pontuais. e não há cá discussões de 15 minutos de como é que foi a família hoje ou como é que foi o menino ao infantário, não, estamos numa reunião, se quisermos à hora do almoço podemos falar um bocadinho da família, mas são mesmo muito focados e tentam garantir que durante aquele horário estão a trabalhar naquilo que têm que trabalhar. Chegam às 3h30, 4 da tarde, dedicam-se inteiramente à família, apanham as crianças e vão aos parques, os parques estão completamente cheios entre as 4 e as 7 e depois vão para a cama relativamente cedo para estarem outra vez às 8 da manhã no serviço. Que conselhos é que daria para quem está a ponderar em viver na Alemanha? Em vir para a Alemanha? A minha experiência na Alemanha tem sido extremamente positiva. Também fazemos por isso. Alguns conselhos que eu avanço. Se têm uma oportunidade, não deixem de a aproveitar por acharem que o filho ou que a família ou que vão ter isto ou aquilo. Se têm uma oportunidade e se acham que se adapta àquilo que estão a pensar, experimentem. Uhum. Vai ser preciso algum investimento de tempo, mas as coisas conseguem-se. E é preciso, claro, algum trabalho, mas vai valer a pena. A Alemanha, pela minha experiência, tem-nos tratado muito bem. É um bom sítio para viver, muito boa qualidade de vida. Os salários são... Não tenho conhecimento de todas as áreas, mas na minha área de trabalho são muito estimulantes. A progressão está associada ao desempenho, que é uma coisa que às vezes não se vê tanto em Portugal. Eu fiquei com a sensação, gosto muito dos meus colegas portugueses, gostei muito da experiência de estar na mesma empresa em Portugal, mas senti-me muito limitado naqueles 5 anos até onde eu podia chegar. Mal tive a oportunidade, ou mal criei a oportunidade, isto é outro conselho, as oportunidades criam-se. Mal criei a oportunidade de ir para os Estados Unidos, em 2 anos subi 2 escalões. Mal criei a oportunidade de vir para a Alemanha, a progressão foi ainda mais rápida. Não estou a dizer com isto que não haja oportunidades em Portugal, mas há sempre aquela coisa de os trabalhadores... Não é genérico, mas se alguém faz um bom trabalho, vamos tentar continuar que ele continue a fazer o bom trabalho por nós, senão se ele vai embora, quem é que depois faz o trabalho? Exato, E exato. aqui é um bocadinho diferente. Há esse reconhecimento, no fundo, não é? Vamos dizer assim, que de facto há esse conhecimento. Costuma conviver com portugueses aqui na Alemanha? O nosso grupo de amigos mais local não tem muitos portugueses, mas felizmente temos alguns portugueses com quem convivemos e vamos falando, mas não muitos, neste preciso local onde estamos. Costuma falar de Portugal aos alemães? Eu estou sempre a fazer propaganda de Portugal aos colegas alemães e temos um grupinho de pessoas que com a pandemia ficou um bocadinho afetado, mas temos um grupo que se reunia quase todas as semanas para almoçar de lusófonos, ou seja, podiam não ser portugueses, mas comunidade lusófona dentro da empresa. E chegávamos a ser 15 à mesa, entre pessoas que conheciam Portugal, pessoas que gostavam de conhecer Portugal, pessoas que já estiveram em Portugal e portugueses. Acabámos por ter uma mesa bem recheada e estávamos constantemente a falar de o que é que gostamos, o que é que sentimos falta, o que é que lhes recomendamos, e temos muitos colegas que visitaram Portugal, um bocadinho enviesado, visitaram o Porto e o Algarve, porque foram as zonas que nós acabámos por fazer alguma propaganda, mas que gostaram imenso de visitar Portugal. Somos, portanto, muito, muito admirados pelos alemães. A nível de país, eles adoram, há uma qualidade de vida que, mesmo comparado com a qualidade de vida na Alemanha, Portugal continua a ter sítios muito bonitos para visitar, uma gastronomia inigualável. Eu, cada vez que vou a Portugal, a minha mãe já tem lá a listinha dos pratos que eu gostava, que eu tenho saudades, e tiramos
barriga de misérias das coisinhas boas, das coisinhas boas de Portugal, seja os doces conventuais, seja os pratos mais tradicionais. Felizmente temos uma loja em Munique que vende produtos portugueses e conseguimos em meia hora abastecer-nos de ingredientes, se assim for o caso, mas é tão diferente poder ir lá comer tem um sabor diferente, completamente. Também acho que sim, em especial o peixinho. O peixe Franklin, grelhado, que maravilha, exatamente. O peixe fresco é uma coisa que sentimos muita falta aqui. há uma diferença mesmo muito grande. Franklin, no seu ponto de vista, vale a pena ou não sair do nosso país? Eu só tive experiências positivas no sair do país, mas não quer dizer que eu esteja a promover que toda a gente tenha que sair do país. Eu apenas digo, eu, por motivos profissionais, achei que seria positivo aprender ou conhecer novas fronteiras. Tive a sorte de já ter viajado por alguns países, como indiquei, e tive a sorte, e chamar-lhe, investi na minha carreira no estrangeiro porque tinha bons meios para achar que iria ser positivo. E foi muito positivo. A nível de profissional, sem dúvida que foi um crescimento que para mim dificilmente, claramente nunca conseguiria em Portugal, mas de uma escala que não tem comparação. Tendo dito isto, Portugal continua a ser um país espetacular. Eu vou ser agora, não sei como é que isto vai soar, mas eu, se pudesse viver em Portugal e trabalhar noutro sítio que não Portugal, eu faria. Mas o viver e trabalhar em Portugal com as condições de trabalho em Portugal, o mercado de trabalho em Portugal é um bocadinho limitativo comparado ao que se consegue noutros sítios da Europa. Já não estou a falar nos Estados Unidos, estou-me a referir às diferentes vertentes da Europa que acabei por conhecer. Sim, é como se não pudéssemos ter as duas coisas, não é? Ou escolhemos ficar no nosso país e ter aquelas coisinhas boas, mas ficamos limitados em termos profissionais, não é? Ou então temos que sair para fora e abdicar do nosso sol, da comida, da família. É sempre aqui um... O mundo perfeito, neste momento, talvez facilitado pela pandemia, será ter, isto é o sonho, seria estar a trabalhar para, sei lá, uma empresa ou uma instituição na Europa, mas a poder fazer esse trabalho remotamente a partir de Portugal. Uma curiosidade é que a lei alemã não o permite, portanto eu não tenho essa hipótese, pelo contrato atual na Alemanha não tenho essa hipótese porque não posso mesmo trabalhar a partir de Portugal, mas tenho vários colegas que já, noutras posições na Europa, que dizem, porque é que eu não me lembrei disso? E alguns, inclusive, estão a viver numa zona paradisíaca porque estão a fazer o trabalho à distância e a pandemia permite-o. Exatamente. Franklin, pensa um dia regressar a Portugal? Sem dúvida. A minha esposa diria, vamos já para a semana. Não é, outra vez, não é que ela não goste da qualidade de vida e de como estamos na Alemanha, mas efetivamente o peso da distância à família e da distância ao seu conforto em Portugal pesam bastante. Dito isto, não é uma coisa que estejamos a forçar, porque o tipo de condições que temos neste momento não serão fáceis de reobter na eventualidade de irmos para Portugal. Sempre foi a nossa ideia conhecer o que há lá fora e depois regressar, mas regressar só por regressar ou regressar sem meios para permanecer, não. E, portanto, vamos com muita calma, vamos continuar a avaliar. Se surgir a tal oportunidade perfeita de trabalhar numa empresa internacional a partir de casa, a casa sendo Portugal, sim, seria o ideal. Como essas oportunidades não surgem assim do nada, é preciso ir fazendo por isso e, portanto, para já estamos estamos a vivenciar o melhor que podemos o nosso período na Alemanha, sempre na perspectiva de que se houver uma oportunidade adequada, vamos tentar voltar. exatamente.
E para terminarmos, Franklin, eu gostaria que em 3 palavras me descrevesse o que é que significa Portugal para si. A dificuldade é pô-la em 3 palavras. Para mim, continuo a achar que é lá a minha casa. Portanto, eu gosto tanto da qualidade de vida de Portugal que iria por esse, é o conforto, é a luminosidade, pronto, se fosse por 3 palavras seria mais o conforto, a qualidade de vida, o sentir-me em casa. É casa já diz tudo, não é? Casa tem tudo. E atenção, eu sendo aventureiro e tendo passado em vários países, acabei por criar casas em vários países e neste momento a casa da nossa família é aqui na Alemanha. Mas se me disserem onde é que imaginavas ter a tua casa, iria provavelmente responder Portugal. Portugal. Família e casa, yeah. Muito obrigada por ter estado aqui connosco e ter partilhado um bocadinho do que tem sido esta sua experiência, em especial aqui na Alemanha, e quem sabe até uma próxima vez. Muitíssimo obrigado e até uma próxima aventura. Obrigada. Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a próxima semana temos mais um convidado para dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida. Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.